Oi todo mundo! Esse daqui é um vídeo que eu vou colocar no vídeo de ASMR, mas não é de ASMR, no entanto, eu espero que eu coloque mais ASMR pra vocês no futuro. Aqui eu explico o porquê eu sumi do YouTube, os motivos que me fazem ser tão ausente. E se você fica se perguntando onde eu estava, aqui tá a explicação. E eu espero que em breve eu volte a ajudar vocês a dormir bem. Então, essa aqui é a minha voz normal, se você nunca ouviu ela. Se você me segue no meu outro canal, que também estava parado há mais de um ano, é o mesmo vídeo, é só essa introduçãozinha aqui que eu estou colocando a mais no ASMR. E se você anda se perguntando onde eu estou, meu Instagram tá linkado ali embaixo, eu sei que vários de vocês me conhecem no Instagram. E, pois é, você quer conversar, você quer dar oi. Mas a mamãe nem falou que sumiu, já vai falar que tem um terceiro bebê? Ai, vem cá, mordiscão, vem cá. Oh. Meu Deus, eu sou terrível, Nicolas. Terrível, 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 terrível. Mordiscão. Não serve. Não serve. Oi todo mundo. Faz muito tempo que eu não falo isso na frente de uma câmera. Eu ainda falo isso no meu Instagram Stories às vezes. Eu continuo bastante ativa no Instagram, mas eu sei que eu sumi daqui. E esse vídeo é pra falar o porquê eu sumi e continuar um pouco a história. Então, muito tempo que a gente não se vê. Se você não me segue no Instagram, você provavelmente deve ter achado que eu fui abduzida por aliens. Não foi o caso, eu não tenho nenhuma história bem interessante de teoria da conspiração nesse sentido pra contar pra vocês. E com certeza, eu acho que algumas pessoas vão falar: ai, você não deve uma explicação do porquê você foi embora do YouTube. No entanto, eu tenho uma relação de quase 11 anos com o YouTube, e às vezes de 11 anos com muitos de vocês. Então eu acho que cabe sim colocar aí uma explicação, e não colocar um ponto, mas uma vírgula. Eu sumi do YouTube em abril do ano passado, então abril de 2018, e eu vou contar um pouco pra vocês sobre como era o meu estado de espírito em abril de 2018. Em abril de 2018, eu tive um breakdown, ou seja, deu uma quebrada total na minha mente. Alguns fatores principais pra isso foram que eu tava com algumas amizades muito tóxicas na minha vida, algumas pessoas que me influenciavam num comportamento que não era saudável nem positivo. Eu tava tendo um período muito complicado com as medicações que eu tomo, psicotópicas, ou seja, para o tratamento psiquiátrico, de depressão, bipolaridade, problema que for, esse tipo de substância. Eu tava tendo um momento muito difícil, que eu tava tendo que parar de tomar uma, voltar a tomar outra. Fez uma mistura, não foi legal no meu organismo. Eu tive alguns problemas de cunho bem pessoal, envolvendo família, novamente amizade. Eu estava me sentindo muito sozinha, extremamente desconectada do mundo, e minha mente foi por água abaixo, inclusive profissionalmente. Profissionalmente eu andava só com o YouTube já há algum tempo, e até metade de 2017, então um pouco mais de 6 meses antes de eu sumir do YouTube, eu tava com uma rede aqui no YouTube. Redes, às vezes, são os gerentes, por assim, de canais. E com redes, às vezes, você pode ganhar mais. E eu estava com essa rede já desde 2010, então eu tava muito tempo com ela, e eu tinha um ganho que eu não virava milionária, como muitos youtubers, mas eu tinha um ganho confortável, eu conseguia pagar minhas contas, o meu aluguel, juntar dinheiro pra comprar minhas bolsas, que eu adoro, e tudo isso. E de repente, eles mudaram o contrato, e me foi explicado que as cláusulas do contrato não iriam acarretar em uma perda dos meus ganhos, eles iam mudar a maneira de gerenciar o canal, e eles me deram inclusive um bônus pra reassinar com eles, e eu achei que tudo ficaria igual. Eles só iriam mudar algumas coisas que eles mesmos falam da qualidade das propagandas, tudo bem. Os meus ganhos foram pra 10%. Eu não ganhava o suficiente pra pagar minha conta de luz, quem dirá o meu aluguel. E isso é o tipo de coisa que pesa muito. Nisso eu também tinha acabado de me formar na faculdade de jornalismo, mas muito desiludida, porque eu fui pro jornalismo por causa das histórias, muito por causa do jornalismo literário. Era uma visão, e isso é culpa minha, bastante romântica, bastante idílica do jornalismo, e não é assim. Principalmente no mercado brasileiro, você tem algum jornalismo que são os hard news, as notícias mais pancadas, rápidas do dia,
Tem algumas poucas publicações que fazem grandes reportagens, nenhumas nas áreas que eu mais me interesso, ou seja, arte, principalmente qualquer coisa de arte, comportamento, são as grandes matérias que eu gostaria de, se eu fosse escrever, me dedicar a elas. E eu sonhava muito em trabalhar em revistas. O mercado editorial brasileiro de revistas praticamente se dissolveu pela internet. E muitas redes de jornalismo não contratam mais jornalistas, pessoas formadas. Primeiro porque você não precisa mais do diploma para exercer a função de jornalista na sua carteira de trabalho. E segundo, porque se você pega alguém com diploma e com a carteira e com o certificado, você tem que pagar o piso. E ninguém mais quer pagar o piso. Então, eu tentei me recolocar no mercado de trabalho formal, porque, obviamente, eu precisava, depois que o YouTube parou de render. Eu mesmo fazendo publi editoriais não estava sanando, e muitas das marcas tinham uma dificuldade de se aliar aqui, porque eu sou o que eles consideram de micro-influencer. Então, eu precisava ser muito... Pra ser micro, muitas vezes eles preferem alguém que seja bem trendy, bem das tendências, que vocês sabem, se vocês me acompanham faz tempo que não é muito a minha praia. E poucas acabavam pegando o ar mais alternativo, e eu tava colocando toda a minha energia em vídeos do canal, tentando, talvez vocês tenham percebido, ficar entre o que eu queria falar, o que eu achava que podia vender, o que eu achava que estava sendo visualizado, e eu não produzia mais um conteúdo que eu amava. No meu dia a dia, eu tava cheia de problemas pessoais, tava com problemas financeiros, e aqui eu nem sequer criava, que criar é uma parte tão importante do meu dia. Eu não criava mais o que eu amava. Eu não me preocupava mais se eu assistiria o que eu tô fazendo, e sim, será que eles querem assistir isso que eu tô fazendo? E eu certa vez comentei que eu continuaria fazendo vídeos enquanto uma pessoa assistisse. E realmente é muito importante fazer vídeos quando os outros querem assistir, porque eu sou uma pessoa... Eu adoro o poder da empatia. Eu acho que poder falar algo e você ter essas palavras atingindo positivamente alguém é mágico. Só que nada do que eu falava me atingia. Eu dava conselhos do meu coração, mas eu sentia que eles não atingiam ninguém até, porque eu tava começando a ficar um pouco nesse círculo sem fim de fazer pros outros ou fazer pra mim, e como resolver todas as questões da minha vida. E eu pirulitei sério, e eu precisei tomar um tempo pra mim. Eu precisei tomar um tempo e pensar seriamente sobre qual direção eu iria no meu tratamento terapêutico, qual direção eu iria com a minha aparência, minha vida social, a minha carreira. Vocês obviamente percebem, eu não tenho mais cabelo rosa. Eu amava meu cabelo rosa, mas chegou um momento que eu amo até hoje. Às vezes eu sinto saudade, mas eu precisava voltar pra um eu um pouco mais natural. Eu precisava cortar as pontinhas secas, por assim dizer, que estavam na vida, e começar de novo. Um processo, e está sendo um processo bem longo. Não é um processo do dia pra noite. Eu fiz muita terapia durante esses últimos meses. Pois é, bebê. Eu tentei cuidar de mim. Eu também tava com muitos problemas com a minha autoestima, porque por causa de medicamentos eu acabei engordando bastante. Eu engordei 10 quilos, no momento tô só 7 acima do que eu estava antes. E eu não sei se eu quero voltar totalmente pra aquele peso, mas eu sei que eu também não quero estar nesse. E se você me segue há um tempo sabe que eu já tive problemas com peso, então é alguma coisa que pega aqui. Mas aos poucos eu vou... Oh meu Deus, tem um gato brincando com uma... Meu Deus, esses gatos, eles só aprontam. Aos poucos eu tô começando a não apenas me sentir mais eu, mas descobrir quem eu sou. Porque durante... Eu acho que mais do que durante esses meses. A verdade é que o ano passado inteiro, desde o começo, quando eu comecei a me enrolar com tudo em todos os sentidos, eu não sabia mais quem eu era. Que tipo de pessoa, quem via, não apenas vídeos, mas eu, o tempo inteiro. O que essa pessoa via em mim, o que eu vejo em mim, o que eu quero ver em mim, o que eu tenho em mim. São todas perguntas que eu estava fazendo e não tendo nenhuma resposta. E ficando muito louca atrás das respostas. E eu precisei me afastar. No momento, eu já tô conseguindo ficar um bocado melhor. Desculpa ficar coçando o nariz, gente, que
um dos gatos tá aqui, ele tá soltando muito pelinho no nariz da mamãe. Eu tô começando a descobrir um pouco quem eu sou de novo. E uma dessas coisas é que eu sou uma mãe de gatos, que por acaso tem coceirinhas no nariz. Se eu falar pra vocês que eu tô gravando esse vídeo tendo uma resposta concreta, de nada eu tenho uma resposta concreta. Só que eu sinto falta do YouTube. Mas eu sinto falta do YouTube que eu fazia não quando eu tava querendo crescer muito, porque, vou ser sincera, dói muito no ego. Eu não sou uma pessoa considerada muito egocêntrica. Isso é uma das coisas que eu sei que eu não sou muito egocêntrica. Mas dói muito ter sido uma das primeiras youtubers e nunca ter atingido o sucesso de várias que vieram depois, criando em cima de coisas que eu fiz primeiro. E que muitas hoje não fazem a mínima ideia de como é nome. Isso é um saco você ser o pioneiro em algo e não ter o crédito. Mas eu comecei o YouTube porque eu gostava de criar maquiagem. E quando eu tava mais feliz com o YouTube é porque eu estava criando coisas inspiradas em outras e porque eu estava deixando a minha imaginação crescer, como quando eu criava histórias na minha cabeça ouvindo música. E eu parei de fazer isso. E eu acho que eu não faria mais da mesma forma, mas eu sei que eu também amo criar conteúdo que ajude as pessoas. E isso é uma forma de criar, e o que eu quero ajudar são as coisas que eu de fato tenho em mim, e não as coisas que eu gostaria de ter porque eu vejo que os outros têm. Eu acho que um dos grandes problemas das mídias sociais atualmente é que a gente sempre quer o que os outros têm e não o que nós temos. O que nós temos nunca é o fruto do nosso desejo, e sim o que o outro tem. Então, eu vou voltar. Eu vou voltar e descobrir com vocês um pouquinho o que eu tenho, e eu espero que isso, quem sabe, no meio do processo de eu ficar descobrindo cada vez mais o que eu tenho, que vale a pena ser dividido e que eu confio e voltar a confiar em mim, eu espero que vocês confiem um pouco mais em vocês, porque uma coisa não mudou, eu me preocupo muito com vocês, eu quero o bem de vocês, eu quero vocês felizes e eu quero que vocês tenham um dia mágico. Então, eu só acho que eu quero mudar a abertura de falar oi todo mundo. Eu não sei, o que você acha, Nicolas? Eu contei já do Nicolas no meu Instagram, eu vou postar lá embaixo pra vocês o link do meu Instagram, se vocês não sabem. O Nick gosta muito de morder, ele é ainda meio filhote, ele é meio ansioso. E... bem, o meu Instagram está lá embaixo. Eu vou voltar a... eu vou gravar o mesmo vídeo pro ASMR, eu vou pôr o mesmo vídeo, então... em ambos os meus canais, que esse vídeo vai em ambos os canais, eu vou tentar postar um vídeo por semana, mas eu não faço a promessa. Vou tentar postar um dia por semana no canal principal e pelo menos a cada 15 dias no ASMR, porque leva mais tempo pra fazer e eu confesso que eu nunca achei que eu diria isso, mas eu quase durmo ouvindo minha voz e daí é muito difícil de editar. Saberem, caso vocês não saibam um pouco mais de mim no momento, eu estou com 3 gatinhos. O Nicolas é o caçula da família, resgatado na Sexta-feira Santa. A minha banda favorita sempre foi a Vantage, mas ela abriu espaço para uma banda chamada BTS. Loucamente apaixonada. Eu conheci eles já tem 2 anos, mas eles se tornaram cada vez mais importantes, principalmente nesse momento da minha vida, as letras. Mas eles são a banda favorita pra mim no momento. Não, eu não gosto muito de K-pop no geral, eu gosto de BTS. O meu estilo de me vestir, eu sinto que talvez pra alguns não tenha mudado, mas eu sinto que eu estou tentando encaminhar ele pra um lado que tenha todo o kawaii, fofura de antes, o romantismo, um pouco do vintage, mas um pouco mais maduro também, eu não sei. Eu ando me animando muito pra cozinhar, eu gosto de cozinhar bolos, pães, e eu gosto muito de fazer molhos, então... de beleza, eu sinceramente quero fazer mais tatuagens, eu tenho muitas. E assim que eu conseguir um emprego bem legal, eu quero ter várias tatuagens a mais. E muitas delas coloridas, porque eu só tenho 2 coloridas. E deve ter muito mais coisa pra contar, mas vocês vão me perguntando, eu vou contando e eu vou gravando. Eu espero que vocês fiquem bem e tenham um dia mágico. Tchau, tchau!